Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui juntinhos mais uma vez, agradecendo a Jesus e pedindo para que nós possamos estar mais uma vez aguardando, com a ajuda de Jesus, a presença dos bons espíritos, nossos amigos permanentes, para nos ajudarem a fazer o nosso estudo desta noite. Queremos levar essas gotas de conhecimento, pouquinho que seja a cada dia, para que possam ajudar vocês, meus irmãos, a caminhar com mais tranquilidade na vida de cada um de nós, na vida de cada um de vocês, para que vocês possam encontrar dentro de vocês aqueles ensinamentos que possam servir de guia, porque Jesus é o nosso guia e modelo. E o nosso trabalho é todo calcado em Jesus, nosso Mestre. Portanto, pedindo a Ele que nos envie bons espíritos para ajudarem nos estudos desta noite, podemos dizer que vamos continuar com a coleção Fonte Viva. Hoje escolhemos o livro Vinha de Luz, na psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que vem nos trazer essa lição. Número 88. Tu e tua casa. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. Desculpe. Geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa, diz Emmanuel, no começo desse estudo. Realmente nós vivemos uns tempos em que notamos a presença de muitas doutrinas cristãs, várias delas com uma denominação diferente uma da outra, e muitos irmãos nossos se vinculam a essas denominações religiosas para desenvolverem a sua fé em Jesus, o que é muito justo, muito natural, porque temos a certeza de que todos estão aprendendo alguma coisa para que lhes seja útil na encarnação presente e até nas encarnações futuras. No entanto, temos um caso que Emmanuel nos coloca sob a ótica de hoje, que é quando os irmãos que se encontram reunidos no mesmo ambiente familiar têm religiões ou doutrinas religiosas seguidas por eles de diferentes tipos, de diferentes denominações, e que leva muitas vezes a discordâncias, dissonâncias, atritos, até muitos queixumes. E não seria esse o esperado, porque todos nós estamos seguindo a doutrina cristã, que até que fosse outra doutrina do bem, mas que fosse outra, que seguisse o budismo e etc., mas que não criasse atrito, porque cada um tem o direito de ser livre, dentro dessa liberdade, buscar a doutrina que mais lhe preenche os anseios, a vontade de progredir, de servir em nome de Jesus. Se for outra religião, em nome de Buda, que seja em nome de Buda, porque também o nosso irmão que recebe esse nome também é seguidor do bem. E nós temos que respeitar a vontade alheia. Sempre, sempre a vontade do nosso irmão deve ser respeitada por nós, assim como desejamos que respeitem a nossa vontade. Mas há esse problema que Emmanuel nos coloca hoje, que é essa dissonância entre os familiares por causa do segmento religioso que cada um opta. E acontece que chega o tempo
em que há discordâncias, desarmonias dentro do lar em função da religião. E isso é muito triste porque a religião vem, principalmente a doutrina espírita, nos chega trazendo as informações todas que Jesus nos deixou no Evangelho, que nos trouxe. A doutrina cristã é rica em preencher todos os espaços que existem em nosso coração. Ele nos deixa, a doutrina espírita explica muito bem isso, que nós trazemos em nosso espírito aquela vontade de descobrir de onde viemos, para onde vamos, quem somos. Temos essa vontade de seguir esse ímpeto de buscar. Temos essa vontade de buscar, de ir atrás dos nossos princípios, da nossa história, daquilo que está preparado para nós. Isso é uma coisa natural em todo ser humano. Então, cada um busca a sua religião, onde ele entende que há de encontrar respostas. Ele tem o direito de buscar as suas respostas na doutrina que ele melhor se acolhe, melhor se sente a caráter dentro das suas possibilidades de entendimento. E assim, portanto, nós encontramos, como Emmanuel vai nos expor, essa dissonância entre os irmãos, entre os parentes, entre todos de um lar, por causa da religião escolhida muitas vezes. Há religiões, evidentemente, há lares, melhor dizendo, há lares que têm pessoas que são da mesma doutrina, que eles já nascem num berço que acolhe a mesma doutrina. Então, os pais, os filhos, os irmãos seguem uma mesma doutrina. Então, há uma harmonia em relação à religiosidade naquele lar. Mas existem outros lares que cada um escolhe a doutrina que melhor se adapta para descobrir as suas questões, responder às suas perguntas. E os nossos irmãos de doutrina, no caso a doutrina espírita, têm essa ânsia de procurar, de buscar. Então, se ele se encontra num lar que existem pessoas de outras denominações religiosas, é preciso que haja respeito entre eles, porque sem o respeito fica muito difícil de conviver ou com a mesma religião ou com religião diferente. O respeito é a base de toda a convivência. Então, vamos procurar encontrar o equilíbrio nesse quesito, pelo menos, por enquanto, e para começar. Então, vamos ouvir Emmanuel e tirar as nossas conclusões, comentando conforme o caso. Diz Emmanuel: geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sóis sob o ponto de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Há comentários entre uns e outros desses familiares, comentários a respeito do segmento religioso do outro, comentários muitas vezes despretensiosos, mas de outras vezes com o objetivo de ferir, de atacar, de se sentir como se fosse um adversário, quando na realidade não há adversários aí. Sim, nós temos grupo de irmãos que devem se entender sob a égide da doutrina do Cristo, porque o Cristo é um só, Jesus é um só, Deus, nosso Pai, é um só, que nos criou a todos igualmente, não há por que ter dissensão alguma. Portanto, e alguns desses familiares, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam.
Esse reporta-se à zombaria de que é vítima. Aquele outro acusa familiares ausentes. Falando do outro. Um dizendo que é sempre vítima de uma zombaria e o outro acusa até os familiares que não estão presentes e eles são acusados de pertencerem a denominação religiosa diferente. E Emmanuel prossegue: tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual sem lhes penetrarem o âmago do coração. Ora, os princípios evangélicos não são para enfeitar zona intelectual de ninguém, nem muito menos isso, não, em hipótese alguma. Há primeiro que fazer parte do nosso coração, porque Deus, nosso Pai, que nos criou, é uma centelha divina que habita os nossos corações. Quando se procura Deus lá fora, em qualquer outra coisa que não seja dentro do nosso coração, em qualquer outro lugar que não seja o nosso coração, nós estamos fadados a um insucesso. Nós só vamos encontrar Deus em nosso coração. E aquele que quer demonstrar os seus princípios evangélicos, enfeitando a sua intelectualidade, ele está fadado ao insucesso também, porque é preciso primeiro que ele penetre o âmago do coração, ou seja, ele vá no seu coração com esses princípios evangélicos e dentro do seu coração ele desperte para falar em nome de Jesus com propriedade. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando por nossa vez o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? É verdade, por que salientar os defeitos alheios? Todos nós temos defeitos, precisamos ser indulgentes, aprendemos com a doutrina espírita, precisamos ser indulgentes porque de indulgência necessitamos todos nós. Todos nós temos defeitos, então não temos que salientar o defeito do outro, nem da doutrina do outro. Olvidando por nossa vez, não podemos esquecer, olvidando por nossa vez, o bom trabalho de retificação que nos cabe. Nós temos que nos melhorar e cada um por si, no plano da bondade oculta. A bondade de Deus é oculta em nós, mas nós sabemos onde ela mora, em nosso coração. Se ela habita o nosso coração, vamos buscar as sementes do amor que estão dentro de nós, cada semente no coração de cada um de nós. E vamos vivenciar esse amor com igual harmonia, com irmandade, com serenidade, com equilíbrio. E prossegue Emmanuel: no lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte os ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Portanto, onde houver uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus, naquele ambiente, naquele lar, se houver uma só pessoa, não precisa procurar se os outros creem, e se nós cremos no mesmo que ele crê, e por aí adiante. Não, a nossa crença é nossa. Nós não podemos emprestar a crença para ninguém, nem podemos pegar a crença do outro para nós. A crença individual é intransferível. O que você crê é seu e intransferível. Lhe pertence, está dentro do seu coração. Mas se num ambiente familiar, no caso que nós estamos tratando agora, existe alguém que tenha sinceramente a sua crença firme em Jesus, há claridade ali que há de permanecer naquele lá,
sobre os padrões do mestre, e não há por que ter receio de que a crença dos outros não chegue para resolver essa questão. Não importa a crença dos outros, importa, como diz Emmanuel, se houver uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, ou seja, se entregue aos ensinamentos dele, pavimentando o caminho pelos padrões de Jesus, pelos ensinamentos dele, seguindo as suas lições, aí este alguém terá sempre a presença de Jesus, que aí permanecerá a suprema claridade para a elevação, a suprema claridade do Mestre, dentro daquele lar para a elevação onde houver uma só pessoa. Portanto, nada de discórdia. Absolutamente a discórdia não leva a lugar algum. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos. Nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. Nada disso importa. Importa que, se houver um único ser com a crença voltada para o nosso Mestre Jesus, esse ser, este alguém, esta pessoa poderá contar com a claridade permanente para a elevação que o Mestre estará lhe outorgando dentro daquele lar, outorgando a ele que crê, como aos outros que ainda estão por entrarem no caminho ainda. Não entraram no caminho, mas querem entrar. Estão buscando a doutrina que mais lhe convém e vão entrar no caminho, encontrando Jesus também, com certeza. Não importa, portanto, que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas, ou seja, está se transformando para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo com Jesus. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos, diz Emmanuel. Repetiremos: basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. Portanto, todos que estiverem naquela casa serão muito iluminados, muito abençoados. E assim crendo, e assim tendo, pois, a certeza de que onde houver aquele que crê em Jesus, há a luz que se volta em torno dele e que alcança todos os demais. Agradecemos a Emmanuel, agradecemos a Chico Xavier pela oportunidade desse estudo e, sobretudo, agradecemos a Jesus e ao nosso Pai Celestial. Agradecemos e dizemos aos nossos irmãos: até a próxima semana, se Deus quiser.